Na aula de hoje, nós vamos falar de trigonometria no triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Triângulo retângulo é todo triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, que também pode ser medido como π/2 radiano. Então, 90 graus, escrito em radiano, é π/2 rad. Bom, aqui nós temos um triângulo. Os vértices do triângulo são os pontos A, B e C. Os lados do triângulo é o lado AB, que na verdade equivale C, o lado BC, que vale A, e o nosso lado AC, que vale B. Tá? E aqui na verdade tem os três ângulos destacados. Você tem aqui o ângulo A, que é 90 graus. Você tem o ângulo B, que é beta, e tem o ângulo C, que é alfa. Então, na verdade, esse triângulo nosso aqui, ó, ele é um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus. Tá? Então, todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Bom, algumas observações aqui a respeito do triângulo retângulo. Tá? Primeira observação. Os lados que formam um ângulo reto, eles são chamados de catetos, tá? Então você vai perceber aqui, ó, que o nosso ângulo reto, ele está no vértice A, tá? Então esse ângulo reto aqui, o ângulo de 90 graus, ele é formado, na verdade, pelo lado AB, tá? Ó, por esse lado aqui AB, e ele é formado também pelo lado AC. Então esses dois lados, eles são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Então, como esses dois lados formam um ângulo de 90 graus, esses dois lados são chamados de cateto. Tá? Bom, o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Então, você vai identificar onde está o ângulo reto. Tá? O nosso ângulo reto aqui está no vértice A. Você vai pegar o lado oposto a esse ângulo. O lado oposto a esse ângulo é o lado que vai do vértice B até o vértice C. Então, esse lado aqui, ó, como ele está oposto ao ângulo de 90 graus, ele é chamado para a gente de hipotenusa. Então, o triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto, tá? Os dois lados que formam o ângulo reto, eles são chamados de catetos, e o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa. Uma outra observação aqui importante é você lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, tá? Que também pode se falar aqui π radianos. Então, 180 graus equivale a π radiano. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se nós pegarmos o ângulo alfa mais o ângulo beta e somarmos com o ângulo de 90 graus, essa soma vai ter que ser equivalente a 180 graus. O que eu vou fazer agora aqui? Ó? Vou passar o 90 aqui, ó, para o segundo membro. Ele positivo vai passar para cá negativo. Então, vai ficar 180 menos 90. E daí eu posso concluir que alfa mais beta é igual a 90 graus. Então, nós dizemos que os ângulos alfa e beta, eles são complementares, tá? Então, o triângulo retângulo aqui, ó, ele é o triângulo formado por um ângulo reto e dois ângulos agudos, que são complementares. É muito importante você entender o que quer dizer aqui ângulos complementares, tá? Então, vamos lá aqui, ó. Se o meu alfa, por exemplo, valer 20 graus, pelo fato deles serem complementares, o alfa e o beta, a soma dos dois tem que dar 90 graus. Então, se eu sei que o meu alfa vale 20 graus, eu tenho que concluir que o meu beta vai valer 70 graus. Tá? Por exemplo, ó, se o meu alfa valer
35 graus, eu tenho que saber aqui que, no caso, o meu beta ele vai valer exatamente 55 graus, tá? Se você somar 35 graus com 55 graus, essa soma tem que dar 90. O mesmo é válido. Se você somar 20 com 70, essa soma vai dar 90. Então é muito importante que você saiba que em um triângulo retângulo ele possui um ângulo de 90 graus e dois ângulos agudos, sendo que esses dois ângulos agudos eles são ângulos complementares, ou seja, a soma desses dois ângulos sempre vai ser igual a 90 graus. Guarda isso aí, tá? Bom, nós vamos falar um pouquinho agora aqui também do Teorema de Pitágoras, tá? Bom, o Teorema de Pitágoras, ele só é aplicado em triângulo retângulo, tá? E o Teorema de Pitágoras fala o seguinte, ó. Em todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Então, novamente aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, porque eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Oposto ao ângulo de 90 graus é a nossa hipotenusa. Então, uma vez que eu identifico a minha hipotenusa, o que sobra para mim é chamado de cateto. Então, o que o nosso aqui, Teorema de Pitágoras fala para a gente aqui? Ó? Que em todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, eu tenho um cateto aqui ó, que vale B e tenho um outro cateto aqui que vale C. Então, a soma dos quadrados das medidas dos catetos, então eu vou pegar aqui ó, B ao quadrado e vou somar com C ao quadrado. Ele fala que essa soma aqui é exatamente igual à medida do quadrado da hipotenusa. A minha hipotenusa vale A, então vai ficar A ao quadrado. Então aqui ó, eu tenho o Teorema de Pitágoras, que eu posso escrever ele aqui ó, da forma asterisco, ou então da forma 2 asterisco, tá? Então aqui eu tenho aqui no asterisco, a soma do quadrado dos catetos é igual à medida do quadrado da hipotenusa, tá? Ou então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Importante você saber esse teorema de Pitágoras, tá? Quando é que você vai usar o teorema de Pitágoras, tá? Vamos entender então aqui, olha. O teorema de Pitágoras, ele envolve, na verdade, os catetos e a hipotenusa, tá? Então, vamos lá. Uma vez que você tem a medida dos catetos, então, se você tem a medida dos catetos, você consegue achar a medida da hipotenusa, tá? Agora, se você tiver a medida de um cateto e da hipotenusa, então, na verdade, agora você tem a medida do cateto C e tem a medida da hipotenusa. Você consegue achar, na verdade, o outro cateto, tá? Então, guarda isso aí, ó. O Teorema de Pitágoras, você vai utilizar ele, por exemplo, quando você tiver o valor dos catetos e quiser encontrar a hipotenusa, ou então, se você tiver a medida da hipotenusa e de um dos catetos, e você quer encontrar a medida do outro cateto, tá? Aí você vai utilizar o Teorema de Pitágoras. E toma cuidado, você só pode aplicar o Teorema de Pitágoras se você estiver trabalhando com triângulo retângulo, que é o triângulo que possui um ângulo de 90 graus e dois ângulos agudos que são complementares, tá? Bom, vamos fazer agora aqui um exemplozinho que vai tratar aí do assunto que nós trabalhamos aqui na aula de hoje, o Teorema de Pitágoras. Exemplo. Na figura abaixo, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a... Bom, aqui nós temos o desenho aqui de uma escada, né? E para a segurança foi instalado aqui um corrimão, tá? Ele quer aqui que nós descobrimos qual que é o tamanho, né? A medida do comprimento desse corrimão, tá? Você vai perceber aqui, ó, que o corrimão nada mais é do que a distância do ponto A
até o ponto B, somado com a distância que vai do ponto B até o ponto C, somado com a distância que vai de C até D. Então, para nós aqui descobrirmos qual que é o tamanho total do corrimão, eu vou ter que pegar a distância que vai de A até B, somar com a distância que vai de B até C e somar com a distância que vai de C até D. Perceba que as nossas respostas elas são dadas em metro, tá? E você vai ver que o desenho aqui do seu exercício, a unidade de medida aqui é toda em centímetro. Então, a gente vai ter que fazer, na verdade, aqui, uma transformação de unidade, tá? Então, perceba aqui o seguinte, que a distância que vai de A até B, eu já sei quanto que ela vale. A distância de A até B, ela equivale a 30 centímetros, que nada mais é do que 0,3 metros, tá? A distância que vai de C até D, ela também mede 30 centímetros, que transformando para metros, vai dar 0,3 metros. Então agora eu vou tentar descobrir agora aqui qual que é a medida que vai de B até C. Qual que é o comprimento dessa medida de B até C. E aí você vai perceber que agora que existe aqui um triângulo, tá? O triângulo de vértices B, C e esse pontinho agora aqui, que eu vou chamar de ponto E. Esse triângulo aqui que eu estou te mostrando, ele é um triângulo retângulo. Ele faz um ângulo aqui de 90 graus com o vértice E. Uma vez que esse triângulo aqui é retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, que ele fala para a gente o que aqui, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então vai ficar a quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado, tá? Então agora, eu vou simplesmente chegar aqui, e descobrir quem é a minha hipotenusa e quem é os meus catetos, tá? Bom, identifiquei o ângulo de 90 graus, de frente para 90 graus, é chamado para mim de hipotenusa. Então a minha hipotenusa A, ela nada mais é do que a distância aqui de B até C, que é o valor aqui que nós queremos descobrir, tá? Já os meus catetos, por exemplo, o meu cateto B, eu vou falar que a distância que vai do vértice B até o vértice E, que ele equivale a 90 centímetros. Transformando para metro, vai dar 0,9 metros. E o meu outro cateto aqui, que é o C, ele nada mais é do que a distância que vai de E até C. Agora eu vou descobrir quanto que vale essa medida de E até C. Perceba que a medida de E até C, eu vou descobrir quanto que vale essa medida aqui, com base na largura do meu degrau, no comprimento, né, de cada um desses degraus aqui. Então perceba aqui que eu tenho o seguinte, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho aqui 5 degraus, tá? Que cada um deles aqui, essa largura, ela tem aqui, na verdade, né, o comprimento 24 centímetros. Então, para eu descobrir a distância de E até C, eu vou simplesmente aqui pegar a medida de 1, que é 24 centímetros, e multiplicar por 5. 5 vezes 4, 20 vão 2. 5 vezes 2, 10 com 2, 12. 120 centímetros. Que transformando para metro, eu vou chegar aqui na medida de 1,2 metros. Então, na verdade, agora aqui é o seguinte, para eu achar a minha hipotenusa, tá? Para eu achar a minha hipotenusa, eu tenho que ter as medidas dos catetos, que é o que eu tenho aqui, Então, agora aqui vai ficar o seguinte, quem que é a minha hipotenusa? BC ao quadrado é igual a um cateto, que é 0,9 ao quadrado, mais 1,2 ao
quadrado. Agora, ó, nós vamos fazer essa continha. BC ao quadrado. 0,9 ao quadrado vai dar 0,81. Mais 1,2 ao quadrado vai dar 1,44. Então, aqui eu vou ter, ó, BC ao quadrado é igual a 0,81 somado com 1,44, eu vou chegar aqui em 2,25. Agora eu vou tirar a raiz quadrada. Então vai ficar BC é igual mais ou menos raiz quadrada de 2,25. Como aqui eu estou trabalhando com medida, eu vou excluir a resposta negativa. Então aqui eu vou ter aqui, ó, que BC nada mais é do que raiz quadrada. Perceba que aqui eu tenho um decimal exato, eu tenho duas casas após a vírgula. Eu vou colocar aqui, ó, 225 dividido por 100. E daqui eu posso concluir que a minha medida de B até C, raiz quadrada de 225, 15. Raiz quadrada de 100, 10. Então eu posso concluir que a minha medida de B até C, 15 dividido por 10, 1,5 metros. Tá? Então agora eu já tenho, na verdade, todos os dados do meu corrimão. Já sei que a medida de A até B vale 0,3, mais a medida de B até C, 1,5, mais de C até D, 0,3. Quando eu proceder aqui com essa soma, 0,3 somado com 1,5, 1,8, que somado com 0,3 vai me dar aqui o total de 2,1 metros, que é a resposta do nosso exercício. Resposta letra D de dado. Exemplo. Determine a medida da diagonal de um quadrado em função da medida de seu lado. Bom, aqui nós temos um quadrado, né? É o quadrilátero que possui 4 lados iguais e possui 4 ângulos de 90 graus, tá? Então perceba aqui, ó, que eu quero achar a medida da diagonal em função do seu lado, tá? Então vamos lá. A diagonal é o segmento que liga vértices opostos. Então, nesse caso aqui, ó, a minha diagonal está representada pela distância que vai do vértice A até o vértice C. Tá? Eu quero descobrir quanto que vale aqui, na verdade, a distância que vai de A até C, que eu chamei, na verdade, aqui de D minúsculo. Tá? Como é que não foi me dado a medida do lado do quadrado, tá? Eu vou falar que cada uma medida dessa aqui, ó, é igual a L. Então, o lado do quadrado vale L. Pelo fato de ser quadrado, esses 4 lados aqui são iguais. Aí você vai perceber que a diagonal ela divide o quadrado em 2 triângulos retângulos. Agora eu vou aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Vou aplicar aqui no triângulo ACD. De frente para 90 graus é a minha hipotenusa. Então, a minha hipotenusa aqui, ó, vai ser a diagonal, que vai ficar ao quadrado, que é igual os catetos, nada mais são do que os lados do triângulo retângulo, que na verdade coincide com o lado do quadrado. Então, aqui eu vou ter um cateto que vai ficar L ao quadrado, mais o outro cateto, que é L ao quadrado. Agora que eu vou somar L ao quadrado com L ao quadrado, 2L's ao quadrado. Vou tirar agora a raiz quadrada, tá? Mais ou menos, raiz quadrada de 2L ao quadrado. Como é que eu estou trabalhando com medida? Eu vou excluir, na verdade, a resposta negativa. Então, daqui eu vou ter que D é igual a raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de L ao quadrado. Você pode separar aqui a raiz, né? O 2 não tem raiz quadrada exata, eu vou deixar. L ao quadrado, raiz, posso cortar a raiz com 2. Então, a minha diagonal vai valer L raiz de 2. Unidade de medida.
Então, o que quer dizer isso aqui? Ó? Essa relação ela é muito importante, tá? Você vai resolver futuramente exercícios de geometria, então é muito importante você saber que a diagonal de um quadrado ela nada mais é do que a medida do lado vezes raiz de 2. O que quer dizer isso? Se você tiver um quadrado de lado 5, a diagonal dele vai medir 5 raiz de 2. Tá? Se o lado do seu quadrado for 3, a sua diagonal vai ser 3 raiz de 2. Então, essa formulinha aqui ela é muito importante. Tá? Ela te dá o valor da diagonal em função do lado do quadrado. Exemplo. Determine a medida da altura de um triângulo equilátero em função do seu lado. Então vamos lá. O triângulo equilátero é o triângulo que possui 3 lados iguais e, consequentemente, 3 ângulos iguais. Tá? Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180, uma vez 180 graus, né? Uma vez que ele tem aqui os 3 lados iguais, consequentemente, os seus 3 ângulos vão ser iguais. Então, se você pegar 180 e dividir por 3, você vai ver que cada um desses ângulos aqui, eles vão valer exatamente 60 graus. Então, aqui vai ficar 60 com mais 60, 120. E aqui tudo valendo 60, 180. Tá? Então, o que acontece aqui? Eu quero descobrir a medida da altura. No triângulo equilátero, quando você traça a sua altura, que é o segmento que vai vir do vértice E até a base formando 90 graus, pelo fato do triângulo ser equilátero, a altura ela vai funcionar como bissetriz, ou seja, ela vai dividir o ângulo E em 2 partes iguais. Então, uma vez que aqui é 60 graus, vai ficar 30 graus e 30 graus, tá? Então, além da altura ser bissetriz, ela também é mediana, tá? Ela vai dividir o lado FG em 2 partes iguais. Então, o que eu vou fazer aqui? Como isso aqui é um triângulo equilátero, eu não sei a medida aqui de cada lado. Se eu falar que o lado EG mede L, o lado EF também vai medir L e o lado FG também vai medir L. Tá? Como é que eu tracei a altura e a altura coincide com a mediana, eu posso falar que a distância de H até G vai ser a metade de L, ou seja, vai ser L sobre 2. Agora você vai olhar aqui para o triângulo. Qual o triângulo? EHG. Ele é um triângulo retângulo. E pelo fato dele ser um triângulo retângulo, você pode aqui mais uma vez aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, o que eu vou fazer agora aqui? De frente para 90 graus é a minha hipotenusa. Então, a minha hipotenusa aqui vai medir L. Vai ficar L ao quadrado. E os meus catetos, um deles aqui vai ser a minha altura, mais, e o outro cateto vai ser L sobre 2 ao quadrado. Agora eu vou fazer a continha. Então aqui vai ficar L ao quadrado, que é igual a H ao quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado, vai ficar L ao quadrado, 2 ao quadrado, continha aqui vai ficar sobre 4. Vou chegar agora aqui, tirar o MMC. O MMC aqui vai ser 4. 4 por 1, 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4 por 1, 4 vezes H ao quadrado, 4H ao quadrado, mais 4 por 4, 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Agora que nós vamos isolar o H, tá?
Vou jogar aqui o 4H para o lado de cá, o primeiro membro. Vai passar menos 4H ao quadrado, que é igual. Vou jogar o 4L para cá agora ao quadrado. Então, menos 4L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, aqui vai ficar menos 4H ao quadrado, que é igual menos 4L ao quadrado com L ao quadrado, menos 3L ao quadrado. Então, agora eu vou chegar aqui, multiplicar por menos 1, vou obter 4H ao quadrado, que é igual a 3L ao quadrado. Como aqui eu quero achar a altura em função do lado, eu vou isolar a minha altura. Então, vai ficar H ao quadrado, que é igual a 3L ao quadrado, sobre 4. Vou tirar agora a raiz quadrada. Então, vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Bom, como estou trabalhando com medida, lado de triângulo e altura, eu vou excluir a resposta negativa. Então, agora que eu vou tirar a raiz quadrada de cada um desses números. O 3 não tem raiz quadrada exata. O L ao quadrado, a raiz vai dar L. E a raiz de 4 vai dar 2. Então, essa continha aqui vai ficar L raiz de 3 sobre 2. Unidade de medida. Então, também é importante você guardar essa relação aqui. Tá? A altura de um triângulo equilátero é sempre o valor da medida do lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Então, por exemplo, se você tiver um triângulo equilátero que o lado dele é 6, quem que é a altura dele? 6 raiz de 3 sobre 2. Aí você pode cortar o 6 com 2, vai dar 3 raiz de 3. Tá? Então, para você descobrir a altura em função do lado, no triângulo equilátero, a altura é sempre igual a L raiz de 3 sobre 2. Guarda também essa relação aí, que ela é muito utilizada em exercícios que resolvem aí o assunto de geometria, tá? Bom, o próximo exemplo aqui que nós vamos fazer, ele foi retirado, né, do livro Matemática, Ciência e Aplicações, volume 1, o livro do Gelsiese, tá? É o volume 1, o exercício está na página 213. Ele diz o seguinte, no portão retangular da casa de Horácio, foi necessário colocar diagonalmente um reforço de madeira, uma ripa, com 3 metros de comprimento. Sabendo que a altura do portão excede em 60 centímetros seu comprimento, determine as dimensões desse portão. Tá? Então aqui ele fala o seguinte, que existe o portão lá na casa do Horácio, tal. Vamos supor que esse aqui seria o portão da casa dele, tá? E ele deixa bem claro aqui para a gente, que vai ser necessário colocar diagonalmente uma ripa de madeira, tal. E o valor aqui da medida dessa ripa é exatamente de 3 metros, tá? E aí ele fala para a gente, que o portão dele, a altura do portão excede em 60 centímetros o seu comprimento. Então perceba que em momento algum ele deu para a gente o valor da altura e nem o valor do comprimento, tá? Ele só falou que a altura excede o comprimento em 60 centímetros, tá? Então você conclui aqui que a altura dele é maior. Então vamos lá. Tomar cuidado, que aqui eu estou trabalhando com metro e aqui também ele me deu centímetro, tá? Então vou resolver o meu exercício aqui usando só a medida de metro. Então vou ter que passar 60 centímetros para metro. Então vamos lá. Eu vou chamar esse pontinho aqui de ponto A, de ponto B, C, D. Então aqui está um esboço do portão da casa de Horácio, tá? Bom, se eu falar aqui que o meu comprimento aqui vale X,
Ele falou para mim que a altura excede em 60 centímetros o comprimento. Então, uma vez que eu falei que o comprimento é x, a minha altura vai ser x mais 60 centímetros. Tá? Então, o que foi que eu falei aqui? Como eu quero resolver o exercício utilizando a unidade de medida metros, eu vou transformar isso aqui agora para metros. Então, a minha altura, em vez de ser x mais 60, ela vai passar a ser x mais 0,6 metros. É a medida aqui da minha altura do portão, tá? E aí você vai perceber que agora, que esse triângulo aqui que eu estou destacando, triângulo de vértices ADB, ele é um triângulo retângulo. Uma vez que ele é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. A minha hipotenusa oposta ao ângulo de 90 graus, então a minha hipotenusa vai valer 3. Então aqui vai ficar 3 ao quadrado, que é igual aos catetos. Um cateto vai valer x e o outro cateto vai valer x mais 0,6 elevado ao quadrado. Agora é fazer continha. 3 ao quadrado, 9, que é igual a x ao quadrado, mais, vou resolver agora aqui o produto notável. O quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vou obter 1,2x, mais o quadrado do segundo. 0,6 ao quadrado, eu vou obter 0,36. Perceba aqui agora, que eu vou chegar numa equação do segundo grau. Uma vez que eu tenho aqui uma equação do segundo grau, eu tenho que fazer ela ser igual a zero, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou passar todo mundo aqui para o segundo membro e vou juntar os termos em comuns. Então, quando eu passo esse 9 aqui para o segundo membro, eu vou obter 0 igual x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 1,2x mais 0,36, e o 9 que é positivo, eu passo ele para cá agora negativo. Tá? Então agora o que eu posso fazer agora aqui? Vou juntar aqui os termos independentes. Né? Então aqui eu vou chegar aqui e fazer o seguinte. 0 é igual a 2x ao quadrado mais 1,2x. Agora eu vou fazer essa continha. 0,36 menos 9. Quando eu faço essa continha, eu vou chegar aqui em menos 8,64. Tá? Então, na verdade, chegamos aqui na minha equação do segundo grau. Tá? Essa equação do segundo grau minha, que eu vou resolver agora, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara. Tá? Nós vamos resolver ela agora aqui, dando continuidade aqui. Então, aqui vai ficar o seguinte. 2x ao quadrado mais 1,2x menos 8,64. Essa continha aqui vai ter que ser igual a zero. Então, agora, eu vou chegar aqui e vou marcar. O meu A é o que multiplica x ao quadrado, vale 2. O meu B é o que multiplica o x, vale 1,2. E o meu C, que é o termo independente, menos 8,64. Agora eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a B quadrado menos 4 que multiplica A que multiplica C. Delta é igual a B quadrado 1,2 ao quadrado menos 4 que multiplica o A, que é 2, que multiplica o C, que é menos 8,64. Delta é igual
1,2 ao quadrado, a continha que vai dar 1,44. Menos com mais, menos com menos, mais. Agora eu vou multiplicar. 4 vezes 2 vezes 8,64. Fazendo essa continha, nós vamos chegar aqui em 69,12. Tá? E aí agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Delta vai ser igual a quem? 69,12 mais 1,44. E aí você vai chegar nessa continha aqui que equivale a 70,56. Bom, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, o x vai ficar igual a menos o meu b, que é 1,2, mais ou menos raiz quadrada de 70,56, dividido por 2, que multiplica o a, que vale 2. Então, aqui vai ficar x igual a menos 1,2, mais ou menos raiz quadrada 70,56. Essa continha aqui vai dar 8,4 dividido 2 vezes 2, 4. Então, x é igual. Bom, vou ter o meu x' e o meu x duas linhas. O meu x' que eu vou fazer vai ser menos 1,2 somado com 8,4. Então, essa continha aqui vai dar 7,2 dividido por 4. Quando você realizar aqui essa continha, 7,2 dividido por 4, você vai chegar exatamente no valor de 1,8 metros. Tá? A segunda continha, que seria o nosso x duas linhas, você não precisa de fazer ela. Por quê? Seria menos 1,2 com menos 8,4. Tá? O x duas linhas. Menos 1 menos 8,4, você chegaria aqui no total de menos 9,6 dividido por 4. E quando você for dividir menos 9,6 dividido por 4, você vai chegar numa continha aqui que vai ser menos 2,4. Ou seja, nós estamos trabalhando com medida. Não existe, na verdade, medida de lado, de dimensão, comprimento, altura, largura, negativa. Então, você vai excluir a medida negativa. Tá? Então, nós encontramos aqui que o nosso x vale 1,8. Então, voltando lá no nosso exercício, tá? Nós tínhamos aqui o portão da casa do Horácio, tá? Esse portão dele aqui, ele fala que ele tem dimensões comprimento e altura, tá? Como aqui eu chamei a distância de A até B de x, então esse comprimento aqui, ele vai valer exatamente 1,8 metro. Já a distância de B até C, eu falei que era x mais 0,6. Uma vez que o nosso x é 1,8, 1,8 somado com 0,6, eu vou chegar no total aqui de 2,4 metros. Então, o portão da casa de Horácio, ele tem comprimento de 1,8 metros e altura de 2,4 metros. Tá? Espero aí que você tenha acompanhado a resolução do exercício. Até a próxima. Fique com Deus. Bons estudos. Tchau, tchau.